Capítulo 126. Encontrando a presa. Lumière rapidamente escaneou a mensagem de Madame Magicien, comprometendo os pontos essenciais à memória. Era evidente que a primeira e a terceira soluções para o dilema dos fantasmas de Montsoris eram piadas. A única opção viável foi a segunda, usar Mercúrio caído para trocar seu destino de encontrar o fantasma de Montsoris. Com toda a honestidade, Lumière Adilitete considerou esfaquear-se com Mercúrio caído para mudar proativamente seu destino. Somente quando ele foi encurralado pelo fantasma de Montsoris, oscilando à beira da morte, essa estratégia desesperada surgiu em sua mente. O tempo era essencial, e Lumière tinha que agir rápido. Heroite só conseguiu trocar seu destino de ser atacado pelo fantasma Montsoris, não evitando completamente um. Ebota escapou por pouco da primeira crise, mas ainda permaneceu na sombra de Deathlete. Dada a escolha, Lumière ainda teria optado por trocar o destino de ser atacado pelo fantasma Montsoris em vez de apenas encontrar um. O ataque já havia ocorrido, e ele poderia ter certeza de que cessaria com uma mera troca de destino. Ele precisava do plano mais confiável para se salvar. Em termos mais simples, e se o fantasma de Montsoris o matasse e percebesse que nunca o conheceu e visou a pessoa errada? Preciso de encontrar alguém para trocar o destino armazenado em Mercúrio caído por um melhor. Então, ele se prepara completamente, e quando Yami estiver pronto, ele me apunhalará para completar a troca. E em Elito selar o encontro fantasma Montsoris dentro Fallen Mercury. Lumière combinou sua experiência com Madame Magicien e conselhos e rapidamente inventou uma maneira de escapar de sua situação. Quando chegou a hora, Mercúrio caído, também conhecido como a lâmina amaldiçoada, faria com que quem fosse esfaqueado sofresse o destino de toda a família morrendo, incluindo a si mesmo. A desvantagem foi o tempo que levaria para que o efeito ocorresse. Lumière tirou Mercúrio caído de sua cintura, de olho na lâmina envolta em um pano preto. Ele sentiu o potencial das armas Beyonder mais agudamente do que nunca. Ele pensou seriamente em encontrar especialistas para reparar Mercúrio caído. Caso contrário, o Dirk encantado só duraria até o final do ano. Talvez o Sr. Kiplots Beyonder Gathering pudesse fornecer os recursos de que precisava. Minha suspeita está correta. A intenção da Madame Magicien Litis para eu conhecer o Ostatru é usá-lo para participar do MR. Que Litis Gathering e juntar-me à organização secreta por detrás dele. Lumière vestiu um chapéu de abas largas e uma camisa preta semelhante a traje formal antes de sair do quarto 207 e descer as escadas. Como um caçador, ele precisava começar sua busca por presas. Ao sair de Auberge do Coq d'Oré, Lumière viu Charlie, sentado na escadaria de 3 andares que levava à rua. De rosto pálido, ele olhou para o céu, melancólico, com um cigarro aceso na mão direita. O Atilitis errado? Lumière perguntou, casualmente sentado ao lado de Charlie. Charlie olhou para trás. Ele inalou do cigarro e suspirou. Sinto que Yves perdeu a minha alma. Atilitis gone. Ele usava uma camisa branca, colete vermelho e um casaco preto, sobre o uniforme do Hotel Arm, à esquerda. Lumière sorriu e chegou ao ponto. Você dormiu com aquela mulher mais velha. Charlie virou-se para Lumière e enfatizou, por favor, chame-a de Madame. Chelitis apenas nos 50. Ele pegou outro arrasto e exalou um anel de fumaça. Você sabia? Ela deu-me um colar de diamantes no valor de, pelo menos, 1.500 veludropor. Eu poderia resistir. Ela era tão deslumbrante e sedutora que foi direto para o meu coração. Lumière corrigido. Charlie sorriu timidamente. Madame Alice também é cativante. É uma façanha para manter sua elegância em sua idade. Ela mencionou que Shelita ficou em Trier por 6 meses e pode me oferecer 500 veludropor por mês. Enquanto ele falava, a voz de Charleroi ficou sombria e seus olhos assumiram uma tonalidade melancólica. Assim como Lumière pensou que Charlie iria suspirar sobre sua alma perdida, uma longa expiração escapou dele. Porque ela só pode ficar por meio ano. Lumière acariciou o ombro de Charleroi, dizendo sinceramente, cuide de si mesmo. Pálpebras Charlotte se contraíram. Há necessidade de moderação. Madame Alice está muito entusiasmada. Estava tão exausta ontem à noite que até tive aquele lindo sonho. Lumière riu e disse, você mencionou abertamente a obtenção de um colar de diamantes no valor de 1.500 veludropor. Na rua Yanashi, isso é riqueza suficiente para fazer muitas pessoas enlouquecer. Arenili, você tem medo de Elite roubá-lo? Charlie riu.
e teve de partilhar com alguém, ou sente-se horrível. Ivy reparou que você parece ter pouco dinheiro. Yoelitre, até bastante generoso. Você cometeria um crime por uns meros 1.000 a 2.000 Velociraptor? Lumian sorriu, retortando, há uma chance de fingir não ter dinheiro para atrair alguém como você para baixar a guarda. A expressão de Charleroi congelou quando o cigarro moribundo quase queimou seus dedos. Lumian mudou de assunto, perguntando casualmente, há alguém que você despreza tanto que você acha que eles merecem morrer? Charlie apagou o cigarro nos degraus de pedra, intrigado. Por que você pergunta? Ele pretendia encaçapar a bunda do cigarro extinto, mas decidiu contra ela, jogando-a de lado. Um vagabundo próximo correu, agarrando o cigarro quente e tomando algumas arrações. Sem esperar pela resposta de Lumian, Charlie continuou, a pessoa que mais desprezo é o nosso atendente principal. Não fazes ideia do quão detestável ele é. Ah, Ivy nunca pensou em querer ele morto, mas eu só queria poder encapuzar seu rosto e espancá-lo um dia. E Don Hoyt acho que muitas pessoas realmente merecem morrer. Um deles é o Barão Brignais, o líder da Savoy Mob. Ele conspira com agiotas, levando muitos à falência. Um amigo meu saltou de um prédio em desespero. Mas o que isso, conseguiu? Seu filho desapareceu misteriosamente, e sua filha foi forçada a entrar na sala de Balbrise. Embora Chelitz devesse cantar apenas, na realidade, bem, tá certo. Se ele teve a coragem de se matar, por que ele pensou em uma maneira de matar o Barão Brignais e os outros? Lumian assentiu ligeiramente. Charlie olhou para Lumian, surpreso. Os seus pensamentos são um pouco extremos. Ele acrescentou, a segunda pessoa que merece a morte é Margot, líder da máfia dos Pur de Veneno. Ele manipula as pessoas para enganar mulheres novas entre er. Depois de sangrar, ele os força à prostituição. Isso mostra como Misetans no quarto 8 no quarto andar acabou no motel. A maior parte do dinheiro que ela ganha é tomada por Margot. Chelitz tentou escapar várias vezes, mas ela foi espancada dentro de 1 centímetro de sua vida antes que ela pudesse sair da rua Yanashi. O distrito do mercado tem algumas multidões. Não é de admirar que seja caótico à noite. Lumian olhou para Charlie, dizendo, parece que você simpatiza com Misetans. Charlie soprou o peito. Truantes cavalheiros empatizam com senhoras em situações trágicas e oferecem ajuda quando apropriado. Lumian lhe reconheceu. Você sabe onde Margot mora? E Don Tiquino. Charlie balançou a cabeça. Mas ele frequenta o motel à noite, extorquindo dinheiro da Misetans. Se você ouvir uma mulher chorando, gritando e xingando no quarto andar, Tatilitis Margot e seus bandidos. Lumian assentiu pensativamente e perguntou, quem mais acha que merece morrer? Charlie considerou por um momento, respondendo com uma expressão contorcida, Monete, aquele islander. Ele enganou-me de 10 Velociraptor. Pode imaginar? Ele estava desempregado há algum tempo e Edilite encontrou um novo emprego ainda. Essa foi a minha última poupança. Quase morri de fome por causa dele. Onde vive ele? Lumian perguntou despreocupadamente. Ele estava hospedado no motel inicialmente. Mas depois de saber me enganar, ele se mudou. Eu Don Hoyt onde ele foi. A raiva de Charleroi se inflamou enquanto ele falava. E estava à espera que ele me ligasse a um emprego. Uma vez que Wade se acalmou, Charlie olhou para Lumian questionavelmente. Por que é que o seu cabelo é diferente? Havia fios de comprimentos variados, ouro misturado com preto. Donnie, você acha Itilitz bastante elegante? Lumian perguntou sinceramente. Charlie bufou, sua expressão duvidosa. Sua experiência com o instrumento idiota fez com que ele instintivamente questionasse as intenções de Lumian em tais assuntos. Depois de alguns momentos, Charlie olhou para os vendedores de rua e acenou com a mão. Ivy tem que ir para o hotel. Ir vê-lo esta noite. Lumian ficou colocado nos degraus de pedra do lado de fora do hotel, acenando para a figura recuando Charlie Elitz. Naquela tarde, Lumian pegou uma carruagem pública para o quartier do Jardim Botanique. Depois de caminhar mais de 300 metros, chegou a Maison Café. O café ocupava o piso térreo de um prédio beige de 4 andares perto do Jardim Botânico. Plantas verdes entrelaçadas em torno do exterior do edifício. As lojas do piso térreo foram recuadas quase 1 metro, com pilares que sustentam uma passarela externa para pedestres. Maison Litis Café ostentava paredes verdes escuras e grandes janelas. A luz do sol fluía através do vidro, iluminando as mesas e cadeiras do lado de fora.
Lumière, vestido com um terno escuro e chapéu de abas largas, entrou no café. A primeira coisa que ele notou foram as intrincadas esculturas de plantas na parede, intercaladas, com frases intisianas: quem detém o poder supremo no país? O presidente ou o parlamento? Adaptado do capítulo de abertura do Histoire insolite des cafés parisiens que foi utilizado numa bibliografia do início do século XXI. O texto original era muito longo, por isso foi condensado. Capítulo 127, Café. Lumière pôde ajudar, mas sorriu quando viu o slogan na parede. Lembrou-lhe algo que Aurore disse uma vez: Entrier, o café tem um estatuto único. Itilites, o berço de tumultos, o santuário de conspirações e a fonte de escândalos. Ao longo da história da Antis, inúmeros tumultos foram desencadeados em cafés, e inúmeras obras literárias e lutas políticas haviam se formado dentro deles. Ao contrário do vizinho Loenkingdom, o Antis tinha seus próprios clubes privados, mas eles eram bastante exclusivos ou sofisticados, com acesso limitado. Sejam eles os nobres, atuais membros do parlamento, altos funcionários do governo, financistas, banqueiros, industriais, autores renomados, editores de jornais, generais militares ou professores universitários, todos gostavam de frequentar cafés diferentes para se envolver em conversas espirituosas, apresentando um lado mais acessível ao público. Afinal, o slogan político e a imagem da Republiciratis foram construídos sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Naturalmente, os cafés frequentados por vários estratos sociais eram muito diferentes, muitas vezes distinguidos pela localização, preço e estilo. Então, quando Lumière ouviu de Charlie que Laurent tinha usado sua mãe, Senhora Lacazan, para procurar oportunidades em cafés de luxo, ele ficou surpreso ou intrigado. Muitas pessoas fizeram isso, muitas vezes tornando-se arquétipos para romancistas, mas apenas alguns conseguiram. Ao mesmo tempo, banquetes e salões eram toda a raiva em Trier. Se algum membro da alta sociedade recebesse um salão de beleza uma vez por mês, outros presumiriam que algo havia acontecido com a sua família ou que uma crise financeira havia comprometido seu futuro político. Aurore, que claramente adorava esta metrópole, ficou longe em parte porque artistas como autores, poetas, pintores e escultores pareciam borboletas domadas, esvoaçando sobre os salões de vários políticos, financistas e funcionários. Parecia que somente ganhando sua aprovação o valor de seu trabalho poderia ser realizado. A fusão de salões e cafés suplantou a maioria das funções do clube. Neste sistema, tabernas, cervejarias, salões de dança e cafés compartilhavam semelhanças, mas este último tinha um significado muito maior, inclinando-se mais para as classes mais altas. Ao ver um cliente entrar, uma atendente em um vestido branco acinzentado o cumprimentou com um sorriso. Você tem um assento favorito, ou você está encontrando um amigo? Lumière assentiu. Cabine D. A atendente o levou a um canto isolado. Ao lado de uma janela, ele podia ver um exuberante jardim botânico cheio de árvores. O que posso fazer com que beba? A atendente apresentou uma carta de vinhos coberta de marrom. Lumière abriu, momentaneamente surpreendido com a deslumbrante variedade de escolhas. Fermo Coffee, Iglander Coffee, Rei Espresso. Sib Black Tea, Marquis Black Tea, Westbalan Black Tea. Sluzid, frutas, coquetel frangipani, limonada ambergris, óleo sagrado de Vênus. Summerwine, Kirsch, Rosideu, Walnut Spirit, Orange Lemon Wine, Cherry Spirit. Absinto, absinto de funcho, gin, curaçao amarga, maçã brandy, uva dregs brandy. Sweet Wine, amor perfeito, creme bárbaro, Little Rose, Westpiro. Considerando que ele teve uma consulta psicólogo mais tarde, nem álcool nem café parecia adequado. Lumière pensou por um momento e disse: Ambergris Lemonade. 4 lambidas. A atendente feminina perguntou: Você precisa de bolo, pão ou outros alimentos? Não por enquanto. E Little decide quando meu amigo chega. Lumière pesquisou os arredores de Maisonnettes Café e notou a ausência de clientes neste momento. A multidão do almoço havia desaparecido às 2h30, deixando mais de uma hora antes da hora do chá. Logo, a atendente voltou com uma bandeja, colocando um copo cheio de um líquido incolor e alguns limões na mesa. Lumière olhou para o assento vazio em frente a ele, pegou seu copo e tomou um gole. Uma fragrância doce e elegante encheu suas narinas, e o sabor azedo refrescante o revigorou. Com o passar dos minutos,
Lumian notou o relógio de parede perto das 13h30 da tarde. Ele podia ajudar, mas olhar para a entrada do café. Plantas verdes adornavam a área, mas nenhum cliente entrava. Assim como Lumian desviou o olhar em decepção, uma voz feminina suave soou da cabine atrás dele. Injaki. Boa tarde, Sr. Lumian Lee. Lumian assumiu que a mulher queria uma conversa cara a cara, então ele se virou. Ele baixou a voz e perguntou educadamente, boa tarde. Como devo me dirigir a você? Você consegue ouvir minha voz suave? Nenhum problema, a voz feminina gentil respondeu. Você pode me chamar de Suzy. Ele, Madame Suzy. Por alguma razão, Lumian sentiu-se relativamente calmo diante desse psicólogo. Seu hábito habitual de comentário interior se dissipou. Um mal-estar familiar lavou sobre ele um segundo depois. What is errado? Suzy, sentada atrás dele, perguntou, gentilmente. Lumian ponderou por 2 segundos e não escondeu seus sentimentos. Um pouco desconfortável. Itilites uma sensação estranha, mas familiar. Yes, devo ter experimentado algo semelhante quando conheci um corretor de informações ontem. Suzy falou rapidamente, desculpando-se. Desculpe, e costumava ler seus pensamentos. Isso pode estar causando seu desconforto. O seu corpo está infundido com intensa corrupção e está em um equilíbrio delicado. O menor distúrbio desencadeia uma reação. Em outras palavras, você é altamente sensível a influências ocultas e invisíveis, superando Beyonders da mesma sequência ou superior. É assim. Lumian aste zangado. Na sua opinião, um psicólogo precisava ler pensamentos para um tratamento eficaz. Confiar apenas em palavras? Ele então franziu a testa. O Anthony Reid também estava a ler os meus pensamentos naquela altura. Hiroit referindo-se ao corretor de informações. Ikno. O Suzy entendeu. De onde veio Anthony Reid? O que é que ele fez antes de se tornar um corretor de informação? Ele tinha um sotaque da costa oeste de Medseazir, um soldado aposentado, Lumian contou. Após um breve silêncio, Suzy disse, se elites verdadeiramente de este Medseazir Coast, e tivesse de fato possível elites um beyonder do espectador Patuai. O Patuai do espectador. Lumian tinha lido sobre isso no caderno Alok de Aurori, mas ela só sabia que sua sequência 9 correspondente era chamada de espectador. Eles possuíam notáveis habilidades de observação, decifrando pensamentos verdadeiros a partir de expressões sutis linguagem corporal. Então, uma sequência acima do caminho do espectador é um psicólogo. Quando esse pensamento atravessou a mente de Lumian Litis, ele ouviu Suzy corrigi-lo. Itis psiquiatriste. Isso soa mais reconfortante. Lumian sorriu. Que sequência é Anthony Reid? Depois de aprender o caminho dos Zoteridetis, ele sentiu que Anthony Reid deveria tê-lo reconhecido e sentiu sua ansiedade, preocupação e tentativas de intimidação. De acordo com a sua descrição, elites pelo menos uma sequência 8, Suzy concluiu. Lumian sorriu. Se ele é realmente um psiquiatra, isso é interessante. Ele até tratou os efeitos posteriores de seu trauma no campo de batalha. Itis não é incomum. Quando um psiquiatra sofre trauma psicológico grave, é incrivelmente difícil para eles se recuperarem, sozinhos. Eles muitas vezes precisam da ajuda de outro psiquiatra, e tratar um psiquiatra é muito mais arriscado do que o habitual. Um passo em falso pode resultar na infecção da doença mental do paciente, Suzy explicou sucintamente. À medida que a conversa mudava e a atmosfera se iluminava, Lumian gradualmente relaxou, não se sentindo mais desconfortável ou ansioso. Ele tomou a iniciativa de dizer, devemos começar o tratamento. Talking faz parte do tratamento. A voz suave de Suzy insinuou um sorriso. Percebendo que o primeiro estágio do tratamento era simplesmente uma conversa, Lumian diminuiu ainda mais. Ele recostou-se à divisória do stand e perguntou, intrigado, eu sei que foi um sonho. Mas há muitos detalhes que posso compreender. Desde que é o meu sonho, como posso conhecer as várias capacidades dos 3 investigadores oficiais? Por que estou tão familiarizado com as habilidades únicas do padre, do pastor e da empresa? O tom de Suzy estava quente enquanto ela respondia. Os 3 investigadores oficiais foram forçados a entrar no seu sonho. Ela é como se seu subconsciente chegasse perto do seu, em um estado semi-aberto. Eles participariam ativamente no sonho, revelando todo tipo de informação que conhecem. Mesmo que eles só pensem nisso, o seu subconsciente pode senti-lo. Em outras palavras,
Com o envolvimento de Rian, Lea e Valentine, certas partes do sonho são criadas através de interaction. Suas respostas são uma criação coletiva do meu subconsciente deles, aderindo a regras não ditas. Lumian considerou isso enquanto ponderava questões anteriormente não resolvidas. A voz de Suzy Elitis permaneceu estável enquanto ela continuava. Você deve ter algumas suspeitas sobre por que você conhece as habilidades dos seguidores dos Godelites do mal, certo? Mas vocês não estão dispostos a confrontá-los. Com isso, as pálpebras de Lumian Elitis se contraíram involuntariamente. Com base nas informações fornecidas pela Madame Magician, a maioria das habilidades de Guillaume Bennett e Pierre Elitis provém da sequência dos Godelites malignos. Contractei. Então, é impossível prever suas habilidades de antemão. Depende de qual criatura eles assinaram um contrato com. Suzy é gentilmente analisado. Em outras palavras, podemos descartar a possibilidade de que seu subconsciente tenha obtido conhecimento correspondente da corrupção do céu. Sem uma base de conhecimento, você poderia imaginar essas habilidades nada. Ele não te imaginaria. O tom Omanilitis de repente se tornou grave. Claramente, em algum momento antes de Cordu ser destruído, você viu Guillaume Bennett, Pierre e os outros usarem suas habilidades. Além disso, você não foi prejudicado nem berri, e traumatizado. Caso contrário, teria se manifestado, no sonho, da análise dos Dremelites, o que realmente deixou uma cicatriz em si foram as ações dos Polis e dos Compagnie. Como você acha que testemunhou aqueles seguidores do Deus do Mal usando seus poderes? As palavras de Suzy Elitis eram como flechas afiadas perfurando memórias de Lumian Elitis, fazendo com que a barreira resistente vacilasse. Lumian Elitis enfrenta um ligeiramente torcido. Em meio a uma dor excruciante, ele viu imagens surgindo das profundezas de suas memórias. Era o terceiro andar do castelo de Administrator Elitis. As paredes eram adornadas com rostos pálidos e translúcidos, mas os lutadores não eram mais Rian, Lea e Valentine. Em vez disso, foram Guillaume Bennett, Pierre Berry e Sibyl Berry. Capítulo 128, No sonho. Flores vermelhas de sangue floresceram nas videiras pretas penduradas no teto, selando o terceiro andar do castelo. Guillaume Bennett, Pierre Berry e Sibyl Berry lutaram contra os Midwife e seus cúmplices enquanto avançavam em direção à torre. Uma série de cenas fragmentadas brilhou através da mente de Lumian Elitis. Em uma torre cheia de bebês com garras de pássaro, o invisível Guillaume Bennett tocou o ombro da parteira com a ajuda do pastor Pierre Berry. A parteira explodiu como se uma bomba tivesse sido plantada dentro dela. Embora Sibyl Berry tivesse sido morta pela empregada, ela renasceu no corpo de outra mulher e assumiu o controle. Flutuando no ar, Louis Lund deu à luz uma criança no quarto. Inconformado, Louis Lund juntou-se ao administrador Beust para subjugar o pastor Pierre Berry. No deserto que levava profundamente às montanhas, o padre Guillaume Bennett estava cercado por inúmeros mortos-vivos em roupas de linho. Lumian Elitis rosto contorcido na dor. Essas memórias pareciam uma arma afiada perfurando sua alma. Extraí-los faria mais mal, fazendo-o resistir instintivamente a recordá-los ainda mais. Eventualmente, as cenas desapareceram, e Lumian se debruçou pesadamente. Como foi? Encontrou alguma coisa? A voz de Suzy era gentil, como se estivesse perguntando sobre o café da manhã de hoje. Lumian ponderou e respondeu, e lembre-se da batalha entre o padre e os subordinados de Madame Palisroit. A cena era caótica e fragmentada. Às vezes, sinto-me como se estivesse a assistir pessoalmente, e às vezes de longe através de certos meios. Isso o deixou profundamente confuso sobre sua posição e papel nesses eventos. Às vezes, ele parecia fazer parte dos dois grupos, envolvido no conflito. Outras vezes, ele parecia ser um mero espectador, desconectado de ambos os lados. Suzy perguntou, levando-o, além disso, há mais alguma coisa que você não entenda sobre a situação em sua memória? Lumian disse que, como ele se lembrou, eu acho que vi Madame Palis. Ela só apareceu quando o padre estava cercado por uma horda de mortos-vivos no deserto. O padre e os seus aliados pareciam esgotados depois de lidar com Louis Lund, Cathy, Beust, a parteira e os subordinados de Madame Palisroit. Se a Madame Palis se tivesse juntado, acho que eles poderiam ter ganho. Porque Madame Palis voluntariamente desistiu e deixou Cordu sem parar o padre e seus aliados. Não de bom grado, mas enviado à força, Suzy corrigiu.
O ritual em seu sonho de enviar o Elfo da Primavera deve ser sobre o envio de Palis. O Elfo da Primavera simboliza uma colheita abundante, o fim de um inverno rigoroso e o surgimento de uma nova vida. Itilites muito semelhante às habilidades exibidas pelo grupo Palis-Roits. Tatilitis ainda mais estranho. A voz de Lumianiletis ficou dolorida quando ele cerrou os punhos, sentindo-se incapaz de se lembrar mais. Suzy disse gentilmente, se você quer se lembrar, don't. Recuperar todas as suas memórias é algo que pode ser alcançado em uma sessão de terapia. Tome o seu tempo. Terelites no rush. Lumian lentamente exalou um suspiro de alívio, seu corpo relaxando. Depois de ter se acalmado por quase um minuto, Suzy disse, você pode dormir e ver se consegue encontrar mais respostas em seus sonhos. No início, a voz do psiquiatra era suave nos ouvidos de Lumianópolis, mas depois tornou-se cada vez mais etérea, como se tivesse recuado e entrado em outro mundo. Suas pálpebras ficaram cada vez mais pesadas até que finalmente se fecharam. Os olhos de Lumian se abriram para o teto familiar acima dele. Ele a parafusou na vertical, levando a cadeira reclinável, a mesa, de madeira pela janela, a pequena estante e o guarda-roupa com seu espelho de corpo inteiro. Este era o seu quarto, a sua casa em Cordu. Por alguns segundos, Lumian olhou fixamente antes de pular da cama e correr da sala. Ele abriu a porta do quarto dos Aurorelites e encontrou a mesa cheia de manuscritos, papéis, canetas, garrafas de tinta e outros itens, assim como ele se lembrava. Ele notou que a cadeira com o travesseiro estava vazia. Seu olhar mudou para a cama vazia antes de se retrair lentamente. Silenciosamente, ele fechou a porta e se mudou para o quarto ao lado. Nenhuma figura familiar o esperava no estudo também. Lumian correu lá embaixo. Ele atravessou a Vila Cordu, chegando à entrada da Catedral do Eterno Sol Ardente. Nenhum aldeão cruzou seu caminho. Cada casa estava, estranhamente silenciosa. Olhando para a cúpula em forma de cebola, Lumian entrou na catedral. O altar havia sido alterado, adornado com tulipas, lilazes e outras flores. Um símbolo de espinho preto foi gravado nele, aparentemente com um líquido fluindo em sua superfície. Ainda assim, ninguém estava aqui. Lumian procurou o quarto dos padres antes de ir para o porão. Pilhas de ossos e pele de carneiro estavam ao redor, assim como em seu sonho anterior, mas o altar no meio permaneceu intocado. Ele examinou com cautela, mas não sentiu nenhuma sensação de queimação no peito. Percebendo que isso era um sonho, o poder que representa o passado, presente e futuro parecia ter desaparecido. Não tendo ganho nada, Lumian ficou ao lado do altar subterrâneo, profundamente em pensamento. Ele então subiu as escadas, saiu pela porta lateral e entrou no cemitério próximo. Guiado pelas memórias de seu sonho anterior, ele rapidamente localizou o túmulo onde a coruja havia voado. Agachado, ele abriu a laje de pedra selando a entrada. Sem hesitação, Lumian desceu as escadas, atravessou a passagem e encontrou o caixão preto no túmulo sombrio. Nenhuma coruja estava presente, nem havia outro Lumian. Apenas a luz fraca que se infiltrava do lado de fora iluminava a cena. Em um atordoamento, Lumian voltou sua atenção para o caixão preto. A tampa já havia deslizado para o lado, revelando seu conteúdo. Hesitando por um momento, Lumian lembrou que Aurora quase perdeu o controle em seu sonho quando ela espionou o cadáver Aluquilitis morto no caixão. 2 ou 3 segundos depois, seus passos inexpressivos o levaram para frente, aproximando-se do caixão preto. Ele lançou seu olhar para dentro. Um cadáver apareceu rapidamente diante de seus olhos. Com o cabelo dourado caindo em cascata pelos lados e os olhos bem fechados, o rosto branco pálido dos corpselites era adornado com um vestido azul claro. Era o Aurore. Aurore estava no caixão do Alok morto. As pupilas de Lumianiletis dilataram, seu rosto contorcendo-se de horror. A cena antes dele se fraturou, desmoronando polegada por polegada. Os olhos de Lumian se abriram, sua expressão uma mistura de perplexidade e pavor. O que viu? A voz de Suzy Elite ecoou em seus ouvidos. Lumian respondeu num tom distante, e viu Aurore deitado no caixão do Alok falecido. Como pode ser? Suzy tranquilizou-o, isso é mais simbólico. Considere isto, não existe uma verdadeira lenda do Alok e, no sonho, a história que você inconscientemente criou transformou a sua casa e a dos Aurorelitos na antiga residência dos Alokilites. Aurore não sabe nada sobre isso ou a lenda. A sua perda de controle foi porque queria ver claramente o cadáver dos Alok no caixão.
Então, o Arlong que morreu na lenda representa Aurori. O que é coruja? Simboliza. O que significa toda a história? Perguntas inundaram a mente de Lumian e Lettice, cada uma como uma lâmina afiada rasgando sua cabeça. Lumian instintivamente levantou as mãos para segurar a cabeça. Pode ser necessário recuperar mais memórias antes de poder analisá-las. Além disso, às vezes, existem várias camadas de simbolismo em um estado misto, Suzy disse gentilmente. Tati S. Suficiente para o tratamento de hoje S. Seu subconsciente já está resistindo. Continuar pode sair pela culatra e prejudicar seu estado mental. Gostaria do segundo tratamento em 2 semanas ou um mês? Lumian de Delita hesitou. 2 semanas a partir de agora. Suzy fez uma pausa por alguns segundos antes de adicionar. Por último, devo lembrar-lhe que tem uma forte tendência para a autodestruição. Autodestruição. Lumian repetiu as palavras, a sua expressão inalterada. A voz de Suzy Lettice carregou calor novamente. Eu compreendo por que aqui isto aconteceu, e eu não quero eliminá-lo à força. A menos que você esteja disposto a deixar-me apagar todas as memórias na raiz do problema, cada tratamento só irá aliviar, não erradicá-lo. E só quero lembrá-lo que Aurori adora viver e viver. Ela tem muitos desejos não realizados. Ela quer vê-lo a frequentar a universidade. Ela quer viajar para a Trier como uma pessoa comum por um tempo. Ela quer encontrar pistas sobre sua casa. Ela quer resolver seus problemas com seus pais. Ela quer saborear todas as iguarias de Trier e Lettice, todos os concertos e experimentar todas as exposições de arte. Assistir X um passo de distância da morte completa. Se ela estiver consciente, acho que ela desistiu. Cheirates como alguém que cai em um abismo, agarrando-se à beira do penhasco com uma mão. Se você desistir, ninguém a puxará novamente. A expressão de Lumianilite mudou, mas ele podia mostrar quaisquer emoções definidas. Parecia que ele tinha esquecido como sorrir ou chorar. A Suzy não o pressionou a responder. Ela suspirou suavemente e disse, muitas vezes, suprimir a dor e o desespero é útil. Os seres humanos precisam desabafar e aliviar o estresse. Tudo bem, isso é para hoje. O Elite reúne-se novamente para o segundo tratamento, ao mesmo tempo em 2 semanas. Lumian fechou os olhos. Obrigado, Madame Suzy. Suzy respondeu, como se já tivesse saído. Depois de mais de 10 segundos, Lumian lentamente exalou e abriu os olhos. Ele instintivamente olhou para fora do Mazzoni Lettice Café e viu um Golden Retriever com um pequeno saco marrom desaparecendo ao virar da esquina. Uma figura feminina parecia estar ao lado do cão. Lumian permaneceu por mais 10 minutos antes de terminar a limonada ambergris restante. Ele saiu do café Mazzoni Lettice e fez o seu caminho para a parada de carruagem pública mais próxima. Uma carruagem verde de 2 andares parou, convidando os passageiros a embarcar. Lumian pagou 30 copetes e encontrou um assento na janela, seu olhar distante. Leia tudo sobre isso. Apenas 11 copetes cada. Uma criança de roupas velhas aproximou-se da janela, levantando uma pilha de jornais na mão. A autodestruição. Ao vivo. Autodestruição. Ao vivo. Lumianetes mente. Reproduziu as palavras psiquiatras. Ele se sentia como um cadáver ambulante, alheio ao Newsboy. De repente, ele notou o título dos jornais, Novel Weekly. Tatilites certo, e Tilites domingo. Lumian saltou de volta à realidade. Ele entregou à criança 2 moedas de cobre de 5 copetes e uma moeda de cobre de 1 copete, abriu a janela e pegou uma cópia do Novel Weekly. Desdobrando o jornal, Lumian começou a ler, iluminado pela luz do sol que passava pela janela. À medida que a carruagem avançava lentamente, uma mensagem chamou a atenção de Lumianetes. Obituary, o nosso eterno amigo, o renomado autor best-seller, Aurori Leigh, foi confirmado pela nossa equipe editorial que faleceu num acidente em abril. O olhar de Lumianilite congelou, suas mãos tremendo. Abruptamente, ele abaixou a cabeça, levantou o jornal e protegeu o rosto com ele. Uma marca molhada materializou-se na superfície dos jornais ao sol da tarde. Mais e mais marcas molhadas surgiram, fundindo-se em um splatter. Capítulo 129, Vizinho. Kuenashi, Albergue do Kokidoré, Sala 207. Lumian jogou o jornal enrugado na mesa e caiu na cama. Depois de alguns momentos, ele caiu no colchão. A exaustão percorreu suas veias, tornando quase impossível resistir ao desejo de dormir. Ele redefine seu corpo e estado mental a cada dia, mas nunca sua mente.
Muito cansado para se preocupar em despir-se, ele chutou seus sapatos de couro e fechou os olhos. Lumian dormiu profundamente, sem sonhos. O cheiro acre de enxofre despertou de seu sono. O sol ainda estava se pondo do lado de fora da janela. Lumian virou a cabeça para olhar para a janela de vidro, tingido com um tom vermelho dourado, e sussurrou sarcasticamente: pode ser que Eve dormiu por um dia e uma noite. Era claramente impossível. Ele sempre acordava automaticamente às 6 da manhã. Embora o obituário tivesse ajudado a desabafar a tristeza em seu coração, Lumian ainda se sentia um pouco desanimado. Ele sabia que a dor simplesmente desapareceria, e a dor inevitavelmente ressurgiria. Ele teve que manter um estado mental estável e enfrentar suas emoções sem entrar em uma espiral de autodestruição. Quanto às tendências extremas, loucas e autodestrutivas, ele aceitou que estas eram inevitáveis, desde que fossem severas. Eu tenho que passar por tratamento psiquiátrico regularmente no futuro. Caso contrário, Edith perderá completamente a cabeça antes de completar minha vingança e encontrar uma maneira de reviver Aurore. Lumian suspirou e saiu da cama. Ele pegou o Novel Weekly enrugado novamente e estudou o obituário na primeira página, buscando despertar a dor familiar em seu coração. Então, Lumian notou um problema. Este artigo foi da semana passada. O Paperboy lhe vendeu um jornal desatualizado. Impossível. É impossível para um Paperboy manter uma cópia de jornal que pode ser vendida. Lumian franziu a testa, achando essa estranha coincidência inexplicável. Recordou cuidadosamente algo que a psiquiatra Suzy tinha dito: muitas vezes, suprimir a dor e o desespero é útil. Os seres humanos precisam de desabafar e aliviar os três. De repente, Lumian entendeu. Isso fazia parte do tratamento psiquiátrico. Madame Suzy tinha identificado pela primeira vez o meu estado mental instável e fortes tendências autodestrutivas. Então, ela usou a esperança de reviver Aurore como um conselho inicial. Finalmente, enquanto eu chafurdava em minha dor, ela providenciou para o Paperboy entregar um obituário de uma semana de idade. Ela quebrou minhas defesas com fatos frios e duros, permitindo-me liberar a dor e o desespero que eu havia enterrado no fundo. Percebendo isso, ele ficou grato por encontrar um psiquiatra altamente qualificado e profissional. Sem ela, escapar de seu atoleiro mental teria sido quase impossível. Quando o olhar de Lumianilitis se desviou, ele notou alguns percevejos correndo para seu quarto. Seu olfato aguçado lhe disse que o enxofre na sala vizinha havia sido aceso para repelir os percevejos, mas os vermes fugiram em outros lugares. Lumian riu ao pensar nele e no seu vizinho inadvertidamente atacando um ao outro, dirigindo os percevejos para os quartos uns dos outros. Ele escorregou em seus sapatos de couro e saiu do quarto 207, indo para o quarto 206. No segundo andar do albergue do Coque Doré, situado em um beco atrás da rua Yanashi, um banheiro conectava os quartos de 201 a 204. Em frente ao quarto 204 foi outro banheiro, com quartos 205 a 208 do outro lado. Uma varanda considerável enfeitava ambos os lados do corredor, de modo que o terceiro, quarto e quinto andares possuíam 10 quartos e 2 banheiros. Bata. 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 Lumian bateu os dedos na porta do quarto 206. Quem é? Uma voz ligeiramente agitada chamada de dentro. I am from Room 207 neste doa, Lumian replied, Srinning. Eu quero conhecer o meu vizinho. Momentos depois, a porta se abriu, revelando um jovem esguio diante de Lumian. Com apenas 1,7 metros de altura, o homem usava uma camisa de linho desbotada e suspensórios pretos. Óculos de armação preta de grandes dimensões empoleirados em seu nariz, e seu cabelo castanho oleoso e despenteado parecia como se tivesse sido lavado por dias. Seus olhos castanho escuros traíram sua cautela. O que posso fazer por si? O homem perguntou. Com um sorriso, Lumian estendeu a mão direita. Ele ficará aqui por um tempo, então eu pensei que eu deveria conhecer meus vizinhos. Qual é o seu nome? O jovem hesitou antes de estender a mão e apertar a mão de Lumianilitis. Gabriel, e o seu? Ciel. Lumian olhou para a sala 206, fingindo curiosidade. Por que você está queimando enxofre agora? Itilites já à noite para sair para a comida. Gabriel ajustou os óculos e ofereceu um sorriso irônico. Dramaturgo, ia planejando escrever a noite toda. Um autor. Lumian levantou a mão até o queixo, abandonando seu plano de fazer uma brincadeira com seu vizinho para quebrar o gelo.
Gabriel esclareceu. Plywood, na verdade. Eu me especializo em escrever peças para vários teatros. Sua impressionante, Lumière elogiou sinceramente. E admiro pessoas que conseguem escrever histórias. O meu ídolo é um autor. Gabriel, lisonjeado com o elogio e a expressão genuína de Lumière Letis, arranhou seu cabelo castanho bagunçado e suspirou. Esta linha de trabalho é tão glamurosa quanto parece. Eu coloquei meu coração no meu último roteiro, que eu acho que rivaliza com os clássicos, mas nenhum gerente de teatro vai dar uma chance. Então eu aceito pedidos de tabloides, produzindo histórias banais para pagar aluguel e evitar a fome. Neste momento, corre para terminar um desses manuscritos. Os editores só querem cenas fumegantes com as personagens femininas, isto é o que os seus leitores anseiam. Talvez tenha sido porque ele desencadeou uma cicatriz no seu coração. Gabriel foi impulsionado por um desejo de compartilhar suas lutas. Lumière ouviu atentamente antes de responder com sinceridade, e leu muitas biografias e entrevistas de autoras. A maioria deles experimentou dificuldades, vivendo em hotéis baratos ou sótãos apertados. Eu acredito que você vai encontrar alguém que aprecie o seu trabalho e ajude você a se tornar um renomado dramaturgo. Gabriel tirou os óculos e esfregou o rosto. Yoelite é apenas a segunda pessoa a encorajar-me. Toda a gente zomba dos meus sonhos, acusando-me de estar fora de contato com a realidade. Se fosse pelo fato de que você compartilha uma profissão semelhante à Aurore Letis, eu também zombaria de você. E a minha zombaria seria pior do que a deles. Lumière pensou, antes de perguntar curiosamente, quem foi a primeira pessoa a encorajá-lo. Miss Serapini, da sala 309, Gabriel respondeu, olhando para o tecto. Fez um modelo de figura. Já a vejo há alguns dias. Ela mudou-se para fora. A mesma figura que o modelo Ruri e a mulher mencionaram. Lumière acenou com a cabeça e estendeu um convite. Que tal uma bebida no bar? Gabriel foi muito tentado, mas finalmente recusou. Outra hora. Tenho de submeter o meu manuscrito amanhã. Auride. Lumière acenou e voltou para seu quarto. Espiando pela janela na movimentada rua Yanashi, Lumière resolveu encontrar um restaurante e deliciar-se com as delícias culinárias de Trerinetis. Só então, uma voz feminina estridente ecoou do andar de cima, e o bastarde. Seu porco. A tua mãe gerou-te com o diabo. A maldição parou abruptamente, como se silenciada pela força. O coração de Lumière Letis correu enquanto ele abria a janela. Se você gosta tanto de mulheres, por que não ir para sua mãe? Desta vez, Lumière localizou a voz no quarto andar. Menina Etans, a forçada prostituição. Ele lembrou a descrição de Charlie. Isso também significava que Margot, o líder da máfia, do Spur venenoso, havia chegado com seus capangas para cobrar suas dívidas. Na República em Tis, havia dois tipos de prostitutas, as registradas em lugares como Rue de la Muraille e Rue de Breda, e as não registradas, ilegais. O último, que não pagava impostos nem podia fazer seus negócios sem que as autoridades entrassem, superou o primeiro em 10 ou até 20 vezes. Após alguma contemplação, Lumière vestiu um terno escuro e se posicionou entre os quartos 202 e 203. Uma escada levava ao próximo andar. Ele recuperou a colônia barata comprada de Bigorre, com a intenção de despejá-la nos degraus de madeira para Margot e seus capangas pisarem enquanto passavam. Sem saber quando o próximo ataque dos hostilities de Montsoris atacaria, Lumière estava desesperado para encontrar sua presa e completar a troca de destino. Um breve momento, ele abandonou a ideia de derramar diretamente a colônia, optando por uma abordagem mais discreta para evitar a detecção por após quaisquer poderes Beyonder. Lumière soltou a tampa e fingiu um deslize desajeitado de sua mão, não conseguindo segurar a garrafa de vidro grossa com segurança. Com um clang, a garrafa de colônia atingiu o degrau inferior, e algum líquido escoou para fora, a fragrância pungente enchendo o ar. Lumière se agachou, fingindo frustração, pegou a garrafa e apertou a tampa novamente. Ele manchou a colônia derramada com a palma da mão, esfregando-a contra o corpo para não desperdiçá-la. Logo, a maior parte do líquido havia evaporado, e a brisa noturna que derramava na varanda varreu o cheiro persistente. Só então Lumière se retirou para a sala 207. Ele se escondeu encostado na moldura da porta, mantendo um olho na escada. Depois de mais de 10 minutos, os passos soaram de cima. Até agora,
A colônia no corredor havia se dissipado significativamente. Um homem magro levou outros 4 pelas escadas. Com cabelos amarelos bem cortados, olhos azuis de uma só ponta, uma ponte proeminente no nariz, lábios finos e cicatrizes fracas em seu rosto. O homem suspeito de ser Margot usava uma camisa vermelha e um colete de couro escuro. Suas mãos estavam enfiadas em suas calças brancas leitosas enquanto ele descia passo a passo. Uma protuberância em sua cintura esquerda insinuava uma arma escondida, e seus pés estavam vestidos com botas de couro sem alças. De repente, o homem franziu a testa e saltou habilmente sobre os 2 degraus e uma seção do corredor do 2º andar contaminada com colônia. Os 3 bandidos do sexo masculino que os seguiam não conseguiram detectar nada em comum e pisotearam os vestígios restantes do perfume. O coração de Lumiane Lettice bateu na vista. Margot é agudamente sensível aos cheiros, com uma forte aversão a ser contaminada por odores peculiares. Capítulo 130 Rastreamento. Lumiane reconheceu muito bem as ações de Margot Plotz. Ele teria feito o mesmo. Então, ele se lembrou de Aurore mencionando que Beyonders do caminho Unter eram relativamente comuns na República Antis. Lumiane suspeitava que Margot também poderia ser um Beyonder do caminho de Unter, mas ele poderia determinar sua sequência. Um chefe da máfia teria uma sequência alta, a menos que necessário. Se Margot é realmente um Beyonder caminho Unter, ele deveria ultrapassar sequência 7. Além disso, a probabilidade de ele ser um piromaníaco é pequena. Lea e Valentine, apenas na sequência 7, já são considerados investigadores de elite. Eles poderiam ser inferiores a um bandido de alto escalão que patrulha o território, rapta mulheres e intimida prostitutas. Lumiane ponderou em silêncio enquanto recuava e desviava o olhar. Embora parecesse improvável que Margot tivesse alcançado o mesmo, ultrapassado a sequência 7, Lumiane não ousou ser descuidado. E se o seu título de sequência fosse algo como Scoundrel que exigisse que ele agisse como um? E se a máfia do Esporão de Veneno fosse mais complexa do que parecia, apenas uma extensão de uma organização secreta ou culto subterrâneo com amplos recursos, evitando deliberadamente a ostentação para evitar o escrutínio oficial? As chances eram pequenas, mas sem informação e conhecimento místico relevante, Lumiane teve que permanecer vigilante. Ele poderia eliminar as possibilidades ou avaliar sua probabilidade. No corredor do 2º andar, o homem suspeito de ser Margot, vestido de camisa vermelha e colete preto com as mãos nos bolsos, virou-se para os 3 subordinados. Franzindo um pouco a testa, ele parecia intrigado e levemente descontente com o contato desnecessário com a colônia. Ele olhou para o chão e cheirou. A colônia foi confinada à escada, descaradamente levou à sala 207. Além disso, o degrau inferior trazia novas marcas de ser atingido por um objeto leve e pequeno. Em um instante, o homem que se presume ser Margot reconstruiu a cena em sua mente com base nas pistas ambientais. O inquilino da sala 207 pode ter visitado o banheiro ou um vizinho. No caminho de volta, eles pretendiam aplicar colônia, mas deixaram cair a garrafa nas escadas. Então, eles espalharam a colônia em seu corpo, deixando apenas vestígios fracos. Isso foi consistente com a mentalidade dos inquilinos do albergue do Coque Doretes. O homem que se pensava ser Margot descartou as suas suspeitas e instruiu os seus 3 subordinados. Lembre-se de trocar de sapatos quando regressar à sala de Gristmill. Tudo bem, chefe, o trio respondeu quase em uníssono. Foi surpreendente, eles eram frequentemente convidados a fazer algo semelhante. Sala de Gristmill. Da sala 207, Lumiane ouviu a conversa e ficou cada vez mais certo de que o homem suspeito de ser um patois interbeyonder era Margot. Depois de conversar com Charlie, naquela manhã, ele passeou pelo bairro Le Marché do Quartier do Gentleman, conversando com vendedores e clientes de bares. Ele soube que Salle de Gristmill, na rua Anaché 3, era uma das fortalezas do Poisons pour Mobilities. Somente quando Margot e sua tripulação chegaram ao fundo, Lumiane vestiu seu chapéu de abas largas e saiu vagarosamente da sala. Ele seguiu o cheiro persistente de colônia, aventurando-se mais fundo na rua. 7 ou 8 minutos depois, ele chegou à Salle de Gristmill. O fraco odor de colônia barata confirmou que Margot e seus subordinados haviam retornado. Salle de Gristmill não tinha a grande estátua e inscrições de Salle de Balbrise. Ele apenas ocupava uma seção da rua e apresentava um saguão de tons dourados.
Lâmpadas a gás envoltas por tampas de vidro e barras pretas cruzadas em 4 pilares de pedra iluminando o hall de entrada dissipou a escuridão do Nitnid. Naquele momento, o salão de dança vibrava de atividade. Lumière ouviu o canto, o riso estridente e o dedilhar dos instrumentos antes de entrar. O layout lembrava a salle de Balbrise, com uma pista de dança no centro cercada por pequenas mesas redondas e cadeiras. Uma plataforma baixa de madeira na frente segurava uma mulher sensual. Vestida com um provocativo top branco curto, sua linha de arcos braletes era claramente visível. Uma toupeira preta adornava seus lábios, e seu cabelo amarelo acastanhado era enrolado em um coque. Sua maquiagem enfatizava seus grandes olhos azuis profundos, criando um fascínio sedutor e decadente. Suavemente cantando, ela ocasionalmente chutou a perna direita. Sua saia de cor creme e fofa na altura do joelho atraiu os clientes a tentar espreitar por baixo dela. O médico consultor tem um ar sedutor. Ele primeiro se prepara empurrando as mangas com cuidado. Ele me leva de volta ao meu romance inicial, mas este bom médico, ele se destaca com apenas um olhar. Ele localiza o ponto doce com tanta delicadeza e velocidade. Discernimento, meu amor, seu toque é habilidoso de fato. Em meio à performance sugestiva e cativante, Lumière se aproximou do balcão do bar e perguntou ao barman, "What lá para comer?" O barman sorriu e perguntou, "Ou about Roy Metloaf? Ou prefere pratos padrão como salsichas, pão e carne defumada?" Lumière, já ciente do gosto de Thierry pelo bolo de carne, assentiu. "Então, 2 porções de Roy Metloaf. E um copo de ponche de maçã. Pode neutralizar a riqueza do bolo de carne." O barman sentiu um cliente generoso quando Lumière fez perguntas sobre o preço e sugeriu uma bebida um pouco mais cara. Punch foi um coquetel de suco de frutas. Lumière sorriu. Suri. Com cerca de 200 velodroptor restantes, Lumière de Dilit precisa ser excessivamente frugal com sua comida e bebida. Em qualquer caso, Scrimping seria suficiente para cobrir o pagamento pendente para o corretor de informações Anthony Reid. 3 lambe para cada pão de carne roen e 12 lambe para o ponche de maçã. O barman rapidamente setou o preço. Lumière acenou com a cabeça e puxou uma moeda de prata velodropor, adornada com um pequeno relevo de anjo e uma linha difusa na superfície, jogando-a para o barman. Depois de embolsar as 2 moedas de bronze de 5 copete em troca, ele esperou pacientemente. Até então, a cantora no palco tinha terminado sua performance, e a banda tocou uma batida de bateria ligeiramente intensa. Os clientes se reuniram para a pista de dança, balançando ao ritmo, liberando a pressão, fadiga e dor. Um homem sentado nas proximidades sorriu para o seu companheiro e disse, "E adoro tanto esta atmosfera. Eu me pergunto quem inventou esse tipo de dança giratória. É muito mais atraente do que a velha quadrilha. Você pode imaginar? E muitas vezes tenho um parceiro em meus braços, apenas para esperar idades para minha vez de dançar. O meu entusiasmo arrefeceria até lá." A quadrilha, ou dança quadrada, envolveu 4 homens e mulheres formando uma praça e dançando para uma performance de violinista antes de circularem um ao outro. Outro homem riu e disse, "E ainda prefiro o cancan e o striptease." O cancan, popular no quartier de La Princesse Rouge, apresentava chutes altos e divisões de pouso como movimentos de assinatura. Quando as mulheres se alinharam em saias curtas e meias, chutando alto, aplausos e moedas jogadas muitas vezes se seguiram. Era uma dança, tecnicamente exigente. Um dançarino habilidoso precisava chutar a perna tão alto quanto o nariz ou perto das orelhas. Lumière absorveu os sons circundantes, ocasionalmente olhando para as escadas onde o cheiro de colônia barato desapareceu. Logo, 2 pães de carne grossos e uma bebida alcoólica sonhadora e transparente com um tampo vermelho e cubos de gelo flutuantes chegaram. Lumière bebeu o ponche de maçã, refrescado pela doçura, leve acidez e suavidade do álcool. A frieza dos isebotes revigorou-o. Ele então mordeu o pão de carne roen, incapaz de resistir à mistura de doçuras não fermentadas, sabor de meatilites picados, aroma de oias e espices. Depois de devorar um bolo de carne inteiro, ele bebeu o suco de maçã para limpar o paladar. Após o jantar, Lumière agarrou sua bebida, ouvindo os gelelites, cantando e assistindo à multidão da pista de dança. A atmosfera febril parecia afetá-lo enquanto ele ocasionalmente balançava ao ritmo no balcão do bar pouco iluminado. Cada vez, Lumière roubava um olhar para as escadas, monitorando Margot e seus subordinados movimentos.
Era meia-noite quando Margot, vestida com uma camisa vermelha, colete de couro e com cabelo curto, vertical e amarelo claro, desceu as escadas com 3 bandidos e saiu da sala de Gristmill. Consciente de que a outra parte poderia ser um caminho de caçador Beyonder, Lumian seguiu imediatamente. Ele estava preparado para perdê-los, uma vez que os sapatos de couro Gangelitros, uma vez embebidos em colônia barata, haviam sido trocados. Confiar em seu olfato para rastreá-los à distância não era mais uma opção. Ainda assim, ele tinha alguma esperança. Ele notou que a maioria dos clientes de salão de dança estava muito absorta e frenética, ocasionalmente derramando álcool no chão, criando pontos molhados das escadas até a saída. Balançando ao ritmo, Lumian observou do canto do olho que Margot evitava consistentemente o chão úmido. Isso solidificou ainda mais sua crença de que Margot era um Beyonder Caminhunter. Quanto a Margot Plot's 3 subordinados, apesar de suas tentativas de se esquivar das áreas molhadas, suas habilidades de observação limitadas e a iluminação da lâmpada de parede de gás fraca levaram seus pés ou calcanhares inevitavelmente a ficarem molhados. Para aqueles que frequentavam bares e salões de dança, era inevitável. Margot ficou entorpecida com isso, não considerando um problema ou pensando muito. Quase um minuto depois de saírem, Lumian levantou-se do balcão do bar e saiu de sala de Gristmill. Com poucos pedestres nas ruas, apenas os bêbados ocasionais cantando e xingando quebraram o silêncio. Lâmpadas de rua de gás arruinado lançam luz da lua fornecendo a iluminação principal. Uma luz fraca, com os skeletis carmesim e as 4 lâmpadas de parede a gás na entrada do salão de dança permitiram que Lumian visse numerosas, algumas tinham pegadas muito desbotadas e molhadas, enquanto outras estavam frescas. 3 conjuntos de pegadas apareceram em estreita proximidade consistentemente ao mesmo tempo. Após uma inspeção mais próxima, Lumian descobriu um conjunto de pegadas fracas e difíceis de perceber, sem manchas molhadas que lideravam o caminho. Lumian riu, sussurrando para si mesmo, constantemente saindo com tolos e vermes só lhe trará dano.